noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Maristério, pessoal do Grupo Espírita Atmos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, principalmente quando a gente vem falar, a gente precisa estudar e revisar capítulos e conceitos importantíssimos para a nossa vida, na nossa maravilhosa doutrina espírita, né? E a gente hoje vem falar sobre o capítulo 6 do nosso Evangelho, um capítulo especial, que é lógico que eu só descobri depois, né? Que me chamaram primeiro no GEOC, né? O Sérgio do GEOC. Aí eu falei, posso escolher o tema? Ele falou, não, capítulo 6, Cristo Consolador. Eu falei, tudo bem. Eu já tinha lido, mas na segunda, na terceira leitura, a gente sempre encontra alguma coisa a mais, sempre garimpa algumas joias a mais, né? Então, o do que eu pude garimpar, eu trouxe um pouquinho para a gente poder refletir, né, nessa noite de hoje. Então, pode passar o próximo slide. Uma primeira análise. Temos aqui os capítulos do nosso Evangelho, né? Muitos até o 28º. E o nosso capítulo 6 ali destacado em vermelho, né? E aí, a gente observando mais ou menos os capítulos, chega uma hora que entram os capítulos das bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados pobres de espírito, tal. Quando começa a engrenar os capítulos das bem-aventuranças, de repente, o pedagogo Allan Kardec encaixa um capítulo chamado Cristo Consolador, estrategicamente colocado depois da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, que nessa bem-aventurança, nesse capítulo, né, ele fala sobre a causa das aflições, no capítulo 5, né, bem-aventurados os aflitos. A causa das aflições, justiça divina, esquecimento do passado, provas e expiações, mais ou menos vem dizendo, olha, vocês que estão sofrendo, tem uma causa, não é à toa, tudo bem, mas aí no final ainda fica, poxa, tudo bem, eu sei que eu estou sofrendo e tudo, mas continua doendo. Aí em seguida veio o capítulo Cristo Consolador, que é aquele chamamento para um consolo mais forte. Por isso que foi, acredito eu, que foi colocado justamente aí. E não depois da última bem-aventurança ou antes da primeira. Encaixado estrategicamente, didaticamente, para que numa leitura normal, seguindo a sequência dos capítulos, a gente entenda no capítulo 5 e se resigne muitas vezes e se console no capítulo 6. Né? E aí vamos no próximo slide, agora explorar o capítulo 6. O capítulo 6, que é muito especial, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, o jugo leve, a segunda, o consolador prometido, e a terceira é uma parte que é comum a muitos capítulos. Em vários capítulos tem 1, 2 partes, e sempre tem uma parte final que fala instruções dos espíritos, com exceção do 28º, que são as orações, preces, né, coletânea de preces espíritas. Então sempre vem essas instruções dos espíritos, é a terceira parte, normalmente. E só que essa terceira parte do capítulo 6 é diferente. Porque essas instruções, geralmente, são instruções de espíritos diversos. Por exemplo, nos outros capítulos nessas instruções dos espíritos, tem uma mensagem de Santo Agostinho, uma outra mensagem de São Luís, uma outra mensagem de Fenelon, e assim vai, espíritos diversos. Mas o capítulo 6 é o único em que todas as mensagens dessa terceira parte são do Espírito de Verdade. É o único. E, aliás, o Espírito de Verdade, ele se manifesta no Evangelho em 3 momentos. O primeiro momento é no prefácio. Logo no prefácio tem uma mensagem do Espírito de Verdade, que foi colocada ali, depois embaixo tem uma nota dizendo que foi colocada ali, porque é um resumo muito bem elaborado do Espiritismo de maneira geral. E aí, no segundo momento, no capítulo 6, todas as instruções dos Espíritos do capítulo 6 são do Espírito de Verdade. E no terceiro momento, no capítulo 20, que fala sobre os trabalhadores da última hora, a última mensagem das instruções dos Espíritos do capítulo 20 é do Espírito de Verdade, que fala sobre os obreiros do Senhor. E todos esses momentos, em todas essas mensagens, o conteúdo é muito profundo. Né? Dá para ver um destaque nessas mensagens do Espírito de Verdade. Não é à toa, né? Mas, enfim, por isso que a gente considera o capítulo especial. E na terceira parte, que fala das instruções dos Espíritos, que fala do advento do Espírito de Verdade, são 4 mensagens muito bonitas, que a gente não vai ler as mensagens. Nessa parte eu vou destacar
aqueles indícios que mostram que esse Espírito de verdade, muitas vezes alguns espíritas consideram como Jesus Cristo, né? Eu não vou dizer que sim nem que não, mas que tem fortes indícios, tem. Né? A gente vai ver e eu vou explorar isso aqui, até porque se eu for ler todo o capítulo, vira um estudo dirigido. Deixa de ser uma exposição, tem que deixar o gostinho do quero mais para mais tarde, em casa, um outro dia, cada um faz a sua releitura, olhando por esse prisma, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Então vamos à primeira parte, o jugo leve. Desse pequeno trecho, né, do Evangelho, eu destaquei algumas partes em vermelho, que a gente vai explorar. Então, o jugo leve de Cristo. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Destaquei em vermelho, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, o primeiro trecho destacado em vermelho, vinde a mim. Quer dizer, o mestre, ele impõe uma condição. Então, eu tenho aqui uma proposta, eu tenho um jugo suave, mas você precisa vir até mim, aceitar, acolher, ouvir o que eu estou dizendo. Existe uma condição, né? E uma outra condição, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Quer dizer, ele não está dizendo que não tem jugo, tem jugo. Ele não está dizendo que é sombra e água fresca o tempo todo, não. Mas ele está dizendo que o jugo dele é muito mais suave do que os outros jugos que muitas vezes nós escolhemos para a nossa vida, né? Então vamos explorar agora essa parte final, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo, que é a ideia principal dessa primeira parte, o jugo leve. Próximo slide, por favor. Primeiro, o que é jugo? Olha lá, no dicionário, jugo é o quê? Peça de madeira usada para atrelar bois à carroça ou arado, canga. É aquilo que está ali na foto, aquilo que é usado nos bois, às vezes com cavalos, jumentos, para que eles sejam atrelados a um arado ou a uma carroça, para fazer um trabalho difícil, que exige muita força que o animal tem, né? Então, esse jugo que Jesus fala pode ser entendido como uma disciplina. Por quê? Porque no animal ele tem muita força. A gente coloca o jugo para que a gente possa direcionar a força dele. Vai ali o agricultor atrás do animal, direcionando para onde tem que o animal puxar o arado para rasgar o solo e fazer aquela leira por onde ele vai semear a plantação dele. Então ele usa o jugo para, usando a força do animal, direcionar e transformar a força do animal num trabalho útil, em alguma coisa produtiva e boa. Só que o jugo não é uma exigência constante. O animal não passa 24 horas por dia com o jugo. Tem hora que lá o agricultor, o camponês, tira o jugo, aí o boi vai pastar mais à vontade, o cavalinho dá seus pulos também, mas tem a hora do trabalho. Coloca o jugo e vamos trabalhar. Esse jugo, o nosso mestre trouxe como uma ideia parecida ou semelhante à disciplina. É como uma disciplina, está disciplinando a força do animal, que é o recurso que ele tem, que nós não temos e precisamos. E assim, o mestre também, considerando isso como disciplina, o jugo dele é a disciplina dele, que ele quer apresentar para a gente. São as disciplinas do mestre. Então, por exemplo, do mesmo jeito que o animal lá, o cavalinho não fica com o jugo o tempo todo, a gente também tem momentos que a gente precisa estar concentrado no trabalho, tem momentos que a gente precisa estar estudando, e tem momentos que a gente vem aqui, na casa espírita, lembrar de novo desse jugo suave e leve. Vamos ver um pouquinho desses jugos, dessa disciplina que o mestre nos propõe. Mais um slide, por favor. Os jugos do Cristo, as disciplinas que ele propõe para a gente. Amor, caridade, humildade, compreensão. Não estamos dizendo que são fáceis, não. Perdão, por exemplo. Nem sempre a gente tem facilidade de perdoar determinadas pessoas e determinadas situações. Ele não disse que seria fácil, mas seria bem menos difícil do que outros jugos que nós escolhemos para nós. Que esse jugo, por que Jesus não falou direto disciplina? Imagina naquela época, as pessoas simples, humildes, camponeses, não sabiam nem ler nem escrever. Se ele ficasse falando disciplina, o pessoal ia falar, o que é isso? Como assim?
ele usou uma imagem, uma figura de algo comum na vida deles. Um jugo que eles usavam nos animais, que todo mundo sabia o que era. Então ele usou essa alegoria, como se fosse contando uma historinha. O meu jugo é suave. Então coloca o meu jugo na sua vida. Usa a minha disciplina. Disciplina a tua vida de acordo com as minhas orientações. Vai ser mais suave, mais leve para você. Né? Vamos no próximo slide agora ver os outros jugos que muitas vezes nós escolhemos. Tem jugos e jugos. Tem jugos que são pesadíssimos, opressores, tóxicos. Não vou lidar. Então, alguns desses jugos nós escolhemos para nós. E aí, por isso que o mestre fala, poxa, o meu jugo é mais suave. Vou dar alguns exemplos aqui, não vou falar todos não. O orgulho. A pessoa tem uma necessidade exagerada de reconhecimento, sente demais as críticas, né, e tem dificuldade de aprender com as críticas. Quando é criticado, dói demais. E é lógico, toda crítica às vezes dói um pouco, mas tem um aprendizado ali, a gente pode aproveitar. Né? Outros jugos, a vaidade, a necessidade exagerada da admiração alheia, do destaque, da exibição. Isso é pesado, gente. A pessoa tem que estar sempre sendo o tal, o máximo, alguma coisa. Se não for elogiado, então, aí, poxa, você não se sente tão bem. Enfim, começa a virar um peso. O perfeccionismo, a neurose nas exigências e nas expectativas das situações, da vida. A gente quer que, muitas vezes, que as situações e as pessoas correspondam às nossas expectativas. Nem sempre acontece. Então, tudo isso vai pesando a nossa vida. Ambição, o julgamento, né? São julgos pesados. E vamos ver o complemento daquela frase lá, que é a parte do fardo. Mais um slide, por favor. O que é fardo? Lá no dicionário, lembra, fardo é um objeto ou conjunto de objetos mais ou menos volumosos e pesados que se destinam ao transporte, à carga. Então temos ali uma pessoa conduzindo fardo, tem fardo de feno, de leite, de refrigerante, são alguns exemplos. E o mestre falou, o meu fardo é leve, porque tem fardos e fardos. Vamos ver os fardos, entre aspas, do mestre Jesus. Mais um slide, por favor. Olha lá, botei entre aspas, porque dizer que é pesado também, simplicidade, fraternidade, oração e outros. Isso aqui são alguns exemplos, gente, alguns. Ou seja, todos eles exigem um certo esforço. Muitas vezes a pessoa tem um certo orgulho, precisa se esforçar pela simplicidade. Né? Tem um certo interesse, precisa se esforçar para haver o desinteresse. Exige um esforço. Não é sombra e água fresca, mas é muito mais suave e mais leve. E tem outros fardos. Tem os outros fardos que muitas vezes a gente agarra com um apego. Vamos ver o próximo slide. Olha lá. Vou começar do primeiro. Pense no fardo pesado. A ilusão da juventude eterna. Olha, esse é pesado. É uma cobrança, uma autocobrança para todos, certo? Tem outros, caprichos. Eu quero que seja assim, do meu jeito. Se não for, aí dói. Aí é uma tempestade em copo d'água, certo? Destaque, aquele fardo do destaque, a pessoa tem que se destacar. O fardo do ciúme. Um ciúminho aqui, outro ali, ainda vai, mas quando exagera, pesa demais. Muito na nossa vida. E como não coube tudo ali na caixa que ele está carregando, eu coloquei no balãozinho, que ele está pensando também que vai lá dentro da alma. Né? Exigências, vícios, muitos, os mais socialmente conhecidos, e outros que são na intimidade da pessoa. Apego, paixões, disputas, né? No ambiente profissional, familiar, em qualquer situação. São fardos pesadíssimos. E mais, muitos, a maioria, a gente não percebe que está carregando. Não percebe.
quem normalmente nos mostra os nossos fatos são as pessoas que convivem com a gente, que falam, que dão uns toques, que vão com o tempo criticando, que às vezes dói a crítica, mas se a gente ouvir, a gente vai aos poucos tirando esse fardo das nossas costas, da nossa vida, né? Vamos seguir em frente. Mais um slide. E aí nós vamos entrar na segunda parte, que fala do Consolador prometido. Mais uma vez, o texto inclusive estava na mensagem de hoje, eu vou destacar uns trechos em vermelho para a gente desdobrar isso aí e explorar um pouco mais. Aquele primeiro trecho. Se me amais e guardais os meus mandamentos. Não vou ler, porque já foi lido. Vou destacar o que está em vermelho. Ó, eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Quer dizer, se é outro, quer dizer que o próprio Cristo já é o Consolador por excelência. Aí ele vai pedir outro, né? A fim de que fique eternamente convosco. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Vamos explorar esses trechos. Mais um slide, por favor. Vamos lá. Jesus promete outro Consolador. O que ele chama de Espírito de verdade. Já está lá no texto, certo? E o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Agora destacado em vermelho. Vamos lá. 2 pontos. Preside ao seu advento, chegada, aparecimento. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Preside ao advento de quem? Do Espiritismo. O Espírito de verdade preside a chegada, o aparecimento do Espiritismo, do nosso Consolador prometido, certo? É o próprio Espírito de verdade. Natural até que a mensagem do Espírito de verdade seja o prefácio do Evangelho, por exemplo. E tendo um capítulo 6º como esse, chamado Cristo Consolador, o Espírito de verdade escreveu todas as mensagens nas instruções dos Espíritos desse capítulo. Então vamos ligando as coisas, no final a gente vai deixar algumas sugestões que cada um chega às suas conclusões. Então, o Espiritismo explica que o que Jesus só disse por parábolas, fala sem figuras nem alegorias. Além disso, traz a consolação a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Tirando aqui uma frase de Haroldo Dutra Dias: nesse mundo tem muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Todos nós colhemos o que plantamos e não colhemos o que não plantamos, né? Ainda assim, o nosso Pai, de infinita bondade, a justiça do Pai não é só justiça, é justiça, amor e caridade. É só você observar as leis morais. Tem várias leis morais no Livro dos Espíritos. Lei do progresso, lei do trabalho, é sempre lei de alguma coisa, Só que tem uma que é diferente. A última é lei de justiça, amor e caridade, numa única lei. Não é lei de justiça, depois lei de amor, depois lei de caridade. Não, é uma lei. Nos sugerindo que se fosse só lei de justiça, nós retornaríamos ao olho por olho, dente por dente. Ainda assim, o nosso Pai nos dá a oportunidade de resgatar nossas dívidas, muitas vezes sofrendo muito menos do que fizemos outras pessoas sofrerem. Aí vai a misericórdia, o amor e a caridade do Pai, que estão na lei de justiça, amor e caridade. Então, é justo, mas também tem amor e caridade. Vamos lá, próximo slide. E o Espiritismo também mostra o objetivo dos sofrimentos, que são crises salutares, que produzem a cura e meios de depuração que garantem a felicidade nas existências futuras. Daí, muitas vezes, alguma coisa que nós sofremos hoje, além de quitar dívidas, nós estamos muitas vezes preparando uma existência melhor na próxima vida ou em mundos melhores. Até como Haroldo Dutra Dias também fala, cada encarnação tem 3 componentes. Tem um pouco de prova, um pouco de expiação e um pouco de preparação para o futuro. Cada um tem um pouco mais de percentual de um ou de outro. Ninguém veio só para passar por provas, ninguém veio só para expiar e ninguém veio só para preparar o futuro. Nossa encarnação aqui tem 3 componentes, né? E a preparação do futuro, quando muitas vezes a gente está expiando,
pagando uma dívida, a gente está se libertando da dívida e deixando oportunidade para uma vida melhor, ainda uma situação melhor ainda nessa vida ou na próxima. Também está preparando o futuro, né? Então, e o Espiritismo é fonte de esperança, de fé e esperança inabalável no futuro. No nosso capítulo 2 do Evangelho também tem uma mensagem chamada O Ponto de Vista. Essa é maravilhosa. Kardec foi sublime nessa mensagem, colocando que quando você se coloca do ponto de vista espiritual, quando a gente, usando uma gíria aqui, sai da caixinha da matéria e passa a se olhar de fora, olhar a sua vida de fora, do ponto de vista espiritual, então a sua abrangência começa a ver muito mais do que uma vida. Começa, às vezes, você não ligar, não se perder pelos pequenos sofrimentos, e esses sofrimentos dessa vida passam a ficar cada vez menores para a gente. Porque a gente já está olhando até a próxima vida. O que eu posso fazer para não errar de novo, como eu errei na minha juventude dessa vida? Na próxima, quando eu perder minha memória de novo, que sentimentos têm que estar bem enraizados no meu coração para eu não errar de novo, porque eu errei essa vida. Então, é uma outra perspectiva. Isso nos dá uma fé inabalável que o nosso futuro depende principalmente de nós, né? Não é o acaso, não é o azar nem a sorte. Vamos lá. E também o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. E mais, aí eu coloquei um acréscimo. Uma cereja do bolo. O Espiritismo nos apresenta o Mestre Jesus como modelo e guia. E isso é um diferencial. Porque Jesus não é uma imagem, não é um conceito. Ele é um ser, filho do nosso Pai, que também evoluiu, que vem nos dizer que nós também podemos evoluir. E nós também podemos desfrutar da felicidade, da paz, da serenidade, do equilíbrio que ele desfruta. E ele veio, inclusive, encarnar e demonstrar isso, superando todas as dificuldades da época em que ele esteve encarnado, com todas as situações difíceis que ele passou, inclusive com o testemunho final, né? Com todo o calvário, com todo o sacrifício que ele fez, sem murmurar, sem reclamar, sem dizer um ai, suportando, dando exemplo, até porque sabia que depois dele, outros cristãos também seriam sacrificados e martirizados, e olhariam e lembrariam do sacrifício que ele fez e se motivariam a manter a sua fé firme, justamente para divulgar e expandir a boa nova que ele veio trazer. Vamos lá, próximo slide, e aí vamos para a terceira parte. Então, nessa terceira parte, eu vou só destacar, principalmente, alguns trechos, porque não é uma leitura completa, para dar oportunidade para vocês depois revisarem. E, ainda assim, na última mensagem do Espírito de Verdade, aí sim, vou fazer uma análise um pouco mais do conteúdo. A gente vê alguns trechos e explora um pouco mais a mensagem que ele trouxe, para a gente não ficar só com gostinho de quero mais. Vamos dar uma palhinha, vamos explorar um pouquinho, tá bom? Então, o primeiro item lá, fala, o que está destacado em vermelho são indícios de que o Espírito de Verdade é o Mestre Jesus Cristo. Indícios, não vou aqui afirmar, mas que parece, até no jeito como ele fala, como ele coloca, venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Como uma outra época eu vim, né, pelos transviados filhos de Israel, aqueles que estavam se perdendo na nação hebraica, eu vim, agora venho de novo. Como eu já vim em outra época, estou vindo de novo. Olha lá. Trazei-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, né, lá na época, na época de Cristo, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Olha lá, parece o Mestre Jesus falando. Eu revelei a doutrina divinal lá atrás, né? já tinha revelado a doutrina do Pai Celestial.
como um ceifeiro, em vermelho agora, reuni em feixes o bem espaço no seio da humanidade. E disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Reuni o bem espaço. Se a gente for ler, por exemplo, o livro Boa Nova, alguns capítulos mostram, do início da pregação de Jesus, ele reunindo os apóstolos. Então começou Pedro, Tiago e tal, foi reunindo. E depois de reunir os apóstolos, ainda continuou as pregações em vários lugares, ou seja, reunindo pessoas pelos aflitos, pelos sofredores, e ia pregando, disseminando. E as pessoas iam até Cristo para ouvir a palavra dele. Então ele reunia as pessoas, o bem que estava espaço, as pessoas que tinham esse potencial, essa humildade para ouvir as palavras dele, procuravam Cristo, ouviam as palavras dele, né? E aí começava a disseminação no seio da humanidade. E disse a todos, vinde a mim todos vós que sofreis. Mais um slide, por favor. Outro trecho. Esses trechos não estão em sequência. Eu estou pulando para colocar aqui os trechos em que aparecem indícios de que o Espírito de verdade é o nosso Mestre Jesus, né? Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai. Ó, e Pai com letra maiúscula. Não é qualquer Pai, né? Então, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Ponto. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. E aí vai. Então, é bem provável, muito provável que seja um Espírito de verdade, seja o Mestre Jesus. E depois de cada mensagem dessa tem lá, como tem nas outras, de todos os capítulos, depois da mensagem, instruções do Espírito. Tem a mensagem, aí tem o nome do Espírito. Santo Agostinho, São Luís, e todas essas mensagens têm Espírito de verdade, certo? Vamos lá, ao próximo. Eu coloquei ali alguns sublinhados que são frases emblemáticas da nossa doutrina, né? E para a gente lembrar que vieram de quem? Do Espírito de verdade, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E aí segue, deixa eu tomar uma aguinha. Esse trecho aqui destacado está diferente. Vamos ver. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Ok. Ponto. Eis do que além túmulo, agora eu destaquei sublinhando. Eis que do além túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Dois pontos. Abre aspas. Irmãos, nada perece. Prossegue. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Fecha aspas. Esse trecho, entre aspas, é um trecho que ele está dizendo que essas vozes do além-túmulo estavam clamando. Não ele que estava falando. Então o Espírito de verdade estava dizendo, ó, eis que do além-túmulo vem vozes, ou seja, os Espíritos, né? Vem dizer, Jesus Cristo é o vencedor. Porque a gente lendo, correndo, pode dizer, poxa, se ele está falando de Jesus, então ele não é Jesus. Não, ele é. Porque ele está falando um trecho que outros Espíritos falaram. Por isso que está entre aspas. E é importante a gente ler com calma, para não se perder. Se a gente for ler na corrida, bem na diagonal ali, não. Se ele falou Jesus Cristo é o vencedor, então ele não é Jesus. Não é isso que ele está mostrando. Certo? Por isso que eu destaquei isso aqui. Vamos ao próximo slide? Mais um. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte, o afanoso labor da véspera, o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Ponto e vírgula. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, opa, já dá um, a gente já tem esse sentimento de quem é o jardineiro divino, as cultivo as nossas almas, no silêncio dos vossos pensamentos, né? Quando soar a hora do repouso e a trama da vida, se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Então,
eu destaquei esses trechos para a gente entender, ou que servem como indícios de que são mensagens do Mestre Jesus. E que ele escolheu um capítulo para ficar com as instruções de só mensagens dele, né? Então, eu acho que merecem uma atenção mais detida, que são mais profundas para nós, né? Até para nos motivar, para nos dar bom ânimo e nos restabelecer, né? Eu acho que agora é o último, vamos ver. Não, tem mais um depois. Continuando, outro trecho que dá um indício. Sou o grande médico das almas. Também um dos apelidos do Mestre Jesus, o médico das almas, né? E venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Né? Então, mais um destaque aí, mais um indício forte do nosso mestre, deixando mensagens específicas no capítulo Cristo Consolador, um capítulo que relembra o nome dele, colocado estrategicamente depois do Bem-aventurados aflitos. Aí entra o mestre com mensagens só dele. Vamos lá, próximo. Último slide com mensagens. Essa é a última mensagem do Espírito de Verdade do capítulo 6. E para a gente não ficar só poxa, vamos ver só pela metade, né? Uma visão meio capenga, só os trechos que ele deixa indícios, vamos ver um pouquinho de conteúdo também, né? Então, a última que eu gostei muito, todas são lindas, né? Todas, como diz Arthur Valadares, né? Cada frase de Jesus é um diamante, né? Que é lindo de todos os ângulos, mas para cada ângulo que você olha, tem um brilho diferente. Mas vamos lá. Mensagem número 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. Destaquei ali, o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Devotamento e abnegação em tudo que fazemos. Devotamento e abnegação no estudo, no trabalho, na família. Tudo isso exige esforço, renúncia, sacrifício, né? Mas, como diz ali, são uma prece contínua. A gente faz a nossa prece, a nossa oração, para sintonizar, elevar o nosso pensamento, entrar numa faixa mental mais sintonizada com a seara do Mestre. É fundamental. Mas também a prece da realização, da ação, de realmente se devotar, se dedicar, e ser um abnegado em nossos deveres, em nossas tarefas, né? Prosseguindo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, contra os sofrimentos morais, que neste mundo vos cabem em partilha. Então, as dores, o sofrimento, nos cabem, porque somos devedores todos. E além de devedores, quem ainda não deve nada tem que passar por algumas provas. Então, se depois que a gente passa pela prova, aí de repente aquilo não é mais uma dificuldade para nós, não vamos passar por aquela situação. Mas tem outras que a gente precisa melhorar. Então passaremos por expiações e provas, até que aquilo não seja mais um desafio para nós. Para algumas pessoas é muito difícil a questão do ciúme. Para outras pessoas é muito difícil a questão do perdão. Para outras pessoas é difícil a questão da paciência, da calma, né? Muitas vezes todos nós temos, ou na família, ou no trabalho, alguém que a gente vê todo dia que realmente nos irrita. Isso acontece, nos incomoda. Isso acontece, não é à toa. Não é à toa que ela está colocada ali. É o nosso treinamento diário de paciência e compreensão. Nem sempre a gente sai bem no treinamento, mas no dia seguinte tem mais. Nova oportunidade de treinar. A gente, naquele momento ali que a gente está irritado, a gente pode resvalar um pouquinho, né?
exagerar um pouquinho, mas depois, no momento que a gente está mais calmo, como a gente chama de vez em quando na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Isso é que nós estamos agora, na CNTP. Aqui no centro espírita, todo mundo calmo, tranquilo, uma prece, harmonização, tranquilo. Aí vamos para o dia a dia, a gente sai das CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E aí por isso que nós passamos por essa situação difícil, para tentar treinar paciência, compreensão, inclusive com pessoas difíceis, em situações difíceis, situações de cansaço físico, quando a gente está com sono, está com fome, né? Desgaste físico, e ainda assim chega aquela pessoa fazendo aquele comentário que vem direto na ferida. Acontece, e é um treinamento, certo? Vamos lá, voltando. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, de novo, devotamento e abnegação. E sereis fortes. E essa força não é força física, não. É força moral. Daquela pessoa te incomodar e você não mais se abalar. Ela fala e deixa ela falar. E você não reage. Porque, já viram aquele filme Matrix? Aí chega uma hora, aquele Matrix número 1, que o cara chega lá, o herói, né? Chega um momento que ele percebe e entende toda aquela realidade de outra forma, aí o vilão começa a atirar para cima dele, aí ele chega assim e fala, não. Aí as balas param e caem. Porque ele já entendeu, teve uma compreensão mais abrangente daquela realidade ali fictícia que era a Matrix, e simplesmente aquilo não mais abalava ele. É isso que a gente quer, né? A pessoa fala uma coisa chata que nos incomoda, a gente, ok. Cada um dá o que tem. Se não deu coisa boa, porque infelizmente ainda não tem nada de bom para dar. Ele chega lá. Agora, aqui na CNTP é fácil falar isso, né? Por isso que a gente treina todo dia, em casa, no trabalho, para a gente chegar nesse ponto aí, tá o mundo se acabando e você tá na boa. Então chega igual Matrix, né? Vamos lá. Então, prosseguindo. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Daí eu puxei uma setinha. Daí você vai ver no capítulo 15 do Evangelho, essa frase aqui. Caridade e humildade, tal a senda única de salvação. Caridade e humildade. A senda é o caminho, né? O caminho único para a salvação é caridade e humildade. Então, essa caridade e humildade impõe alguns deveres, que são devotamento e abnegação. Então, essas ligações são importantes para a gente compreender e se reforçar, né? E tentar agir de maneira mais alinhada com essas ideias que o mestre deixou tão profundas e tão alinhadas. E ainda, prosseguindo, o sentimento do dever cumprido vos dará o repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, se a outra pessoa está te irritando, ela está perturbada. E aí você começa a não se contaminar. Você preserva a sua paz. E ele tem que se esforçar para preservar a paz dele, né? Enfim, o corpo, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimentos. Desfalecimento nem sempre é aquele mal, um desmaio, mas às vezes é o estresse, é o cansaço, né? Que a gente fala na gíria, poxa, eu estou de saco cheio. Isso corresponde também a esse desfalecimento, né? Eu já não tenho mais paciência com fulano, é isso aí, certo? Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Vamos lá com calma. O corpo, olha lá, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quer dizer, quanto mais fraco se sente, menos forte, mais fraco. Ele se sente mais fraco, quanto mais profundamente é golpeado no espírito. Às vezes é uma ofensa, às vezes é uma situação que você se sente humilhado, enfim, alguma situação que te magoa. Aí você fica arriado, fica desfalecido, né? Começa a minar suas forças. Às vezes é uma inveja, pode ocorrer. Por isso que a gente vai colocando essas ideias importantes. E como que uma leitura, uma releitura, com calma, a gente vai conseguindo extrair, né?
as pérolas deixadas pelo mestre. Tá bom, pessoal? Foram algumas ideias para destacar a importância desse capítulo. E como ele é especial, como ele é diferente. Ele tem um diferencial, principalmente nessa terceira parte. Mas já tem ideias muito boas também na primeira e na segunda parte. Tá bom? Eu acho que acabou. Vamos ver. Próximo slide. Ah, sim. Aqui foi a fonte de pesquisa. Tem o Evangelho, mas tem algumas palestras ótimas. Aqui, de onde eu tirei mais, quem quiser pode tirar foto, onde eu tirei mais ideias foi essa primeira aqui. O Cristo Consolador, Alívio das Aflições. Esse HDD ali é Haroldo Dutra Dias. Mas também, esse slide está aqui, no computador. Depois, se o pessoal quiser. Essa do Arthur Valadares, são duas palestras. Também são ótimas, maravilhosas. E esse aqui do Vitor Hugo, menino, também show de bola. Agora, a maior parte desse conteúdo que eu coloquei aqui, tirei da primeira lá, do Haroldo Dutra Dias. Tá bom? Que eu gosto muito dele, que ele coloca as ideias e dá uma pausa para a gente pensar. Ele fala umas coisas, aí dá uma pausa, a gente pensa, aí ele repete devagar, porque eu tenho que ser devagar assim. Peraí, muita calma nessa hora, para a gente ir raciocinando devagar e acompanhando o raciocínio, né? Tá certo, pessoal? Olha, desculpa, acho que passei um pouquinho, né? Tá na hora, mais ou menos? Tá ótimo. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez.